Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por toda Rondônia. Aqui, a maior rede de televisão desse estado. E é com muito prazer, com muita honra, com muita alegria, mas também com muita responsabilidade que a gente está começando esse programa que também tem a sua versão no rádio, de segunda a sexta, na Aparecida FM, sempre a partir do meio-dia. E nós estamos aqui na TV, sempre a partir também do meio-dia, nos sábados. Um dia como hoje, e evidentemente com muitos assuntos, com muitos destaques, com muita discussão, com muito bom humor, com muito mau humor, enfim. É claro, tem professor Peixoto, tem Beni Andrade, não podia faltar mau humor também aqui no programa. Agora, a gente tá aqui sempre em nome desta água aqui, ó. Aliás, isso aqui é água, mas também tem o nome de saúde, porque é a água Mina Linda, a água que tem o maior pH de Rondônia. Orgulhosamente, nós carregamos essa marca aqui conosco também, assim como acontece no SIC News, no programa que eu estou sempre presente ao lado de Meire Santos, de segunda a sexta aqui na SIC TV. Estamos também com Pemasa, férias com carro revisado, é muito mais férias. Promoção revisão de férias Pemasa. E eu quero falar de uma clínica que te atende em várias especialidades. A Clínica OIOP Experience. Vamos falar dela ao longo do programa. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas muito especiais. E Rondon Cap, quer ver você ir mais longe em 2023? Pois, você pode ir nesse domingo com o Jeep Renegade Zero. E olha só, o valor do Jeep Renegade é de R$110 mil, que pode ser seu. E ainda você ajuda as APAES de Rondônia. Muito bem, olha, aqui na telinha, por favor, vamos colocar o nosso WhatsApp. Eu quero ver a sua participação, quero receber a sua mensagem. Você que está em Porto Velho, você que está no Candeias, você que está em Vilhena, você que está em Ji-Paraná, em Cacoal, em Nova Brasilândia, em Buritis, em Pimenta Bueno, em Alvorada, em Jaru, em Ouro Preto, em Ariquemes, em qualquer canto deste estado, por favor, vamos colocar na tela o WhatsApp da SIC TV. Esse é o número para você participar conosco, para você mandar a sua opinião, a sua denúncia, o seu elogio, enfim, a gente quer a sua participação aqui conosco, tá bem? Já estão a postos os dinossauros. Gente, mas é uma velharia, eu comentei aqui. Cada um que chegava aqui, não chegava andando, chegava se arrastando. O melhorzinho aqui é o Joaci. Eu falei melhorzinho. Não tá grande coisa também não, tá bem? Vamos começar o programa trazendo o destaque, falando nele, o destaque do Dr. Joaci Loura Júnior, o baby-sauro do programa. Boa tarde, Dr. Joaci. Seu destaque, por favor. Boa tarde, meu amigo Everton, demais membros aqui da mesa, telespectador, internauta que ainda vai ver esse programa, né? Porque depois vai ser colocado no YouTube. Meu destaque, eu mandei umas fotos aí pro Fofura. Não pode deixar de ser, né? E até porque isso diz respeito ao que vem sendo falado desde domingo passado, desde o dia 8, fatídico dia 8. Meu destaque é as manifestações que aconteceram, os atos de vandalismo que aconteceram no último dia 8, nas 3 sedes dos poderes da República, Judiciário, Legislativo e Executivo. Dos 3, o que mais foi realmente, vamos dizer assim, atacado foi o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados um pouco menos, o Senado ali ainda adentraram ao plenário, o Palácio Planalto apenas ali no térreo, mas o
o STF foi realmente acabado. E tá aí as imagens, né? Parece que tem muita gente infiltrada ali, né? Não sei. Mas são 4 mil, hoje estão dizendo que só foram, quem causou tudo aquilo só foi infiltrado. Aí eu não sei, a pergunta fica no ar. Muito bem, e vamos debater isso daqui a pouquinho, mas esse assunto não acaba por aqui, não acaba com a interrogação deixada por Joaci Loura Júnior. A gente quer ouvir os membros da direita, os membros da esquerda que participam desse programa, e o isento, que sou eu, também vou dar minha opinião. O nosso doutor Irã Galo, que acabou de chegar de terras lusitanas, cumprimentando a gente, cumprimentando você e trazendo o seu destaque. Boa tarde, doutor Irã Galo. Boa tarde. O que o senhor foi fazer lá pelas terras de Cabral, por favor? Explica pra gente. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu fui a convite da Comunidade da Língua Portuguesa, né? Onde são aqueles países que são incluídos na CMLP. Eu fui à abertura de um encontro do Congresso, onde tinha mais de 400 pessoas. E, lógico, evidente, presidente, o Joaci já abriu e eu vou completar aqui. Desculpa. Na Europa só se fala nisso aí, né? Esse ato de agressão, quero ser claro, qualquer tipo de depredação do patrimônio público, nós somos contra, totalmente contra. Agora, causa estranheza quando querem abrir uma CPI, dizem que a CPI, não é bom abrir a CPI. Lógico que tem que abrir, lógico que tem que apurar. Quem fez as coisas vai ter que pagar pelo que fez. Então, portanto, eu não fiz uma nota, o Conselho Federal de Medicina fez uma nota repudiando esses atos de vandalismo e, portanto, eu acho que a pessoa que é de sã consciência, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem moral, uma pessoa que tem ética, jamais irá fazer esse tipo de depredação no patrimônio público. Mas, presidente, já que o senhor tirou a casquinha da gente, eu posso tirar uma sua também? Pode, por favor. Eu queria que focasse o nosso presidente aqui. Por favor, um close no nosso presidente. Olha, vocês notaram que ele fez uma escova invertida. Escova invertida? Escova invertida. O que é isso? Nunca ouvi falar disso. E usou uma grande quantidade de laque. Então, portanto, ele está bem simpático com esse novo visual. Saltitante, né? Saltitante. Aqui pessoalmente eu não notei tanto, mas na TV... Vocês estão gozando de mim ou estou me achando mais bonito? Na TV está o Serginho Leone. É mesmo? Eu fiz um... Bom, isso é um elogio. Impressionante. Isso é um elogio. Eu fiz o curso de cabeleireiro, né? No Senai. Meu Deus. E me chamou a atenção esse visual do presidente. Pô, ele caprichou dessa vez. Mas naquela época era touca de gesso, né? Eu fui cortar o cabelo e o cara fez tudo isso em mim. E caprichou do laque. Agora ele diz o seguinte: se chover, cai tudo. Não pode molhar. Desmonta. A escova invertida não pode molhar. Molhou, acabou o trabalho do Escova cabeleireiro. invertida. Primeira vez que eu vi essa palavra. O que eu não posso é suar. Se suar, já dá problema. O Sérgio Pires, quando tingia o cabelo, ele usava uma tinta tão sem vergonha Ficava que quando ele escorrendo. tomava uma chuvinha ou um chuvisqueiro, aquilo descia tudo. Preto, aquela tinta preta. Exato. Minhas camisas tudo ficaram pretas, todas. Mas presidente, essa foi bom, essa descontração, né? Já que o senhor gozou da gente, nós temos que aproveitar a oportunidade. Não, mas eu falei sério. Mas O senhor brincou comigo, o Baby Dino aqui. deu uma humilhadinha também. Mas eu falei sério dos de direitos dos de esquerda aqui desse programa. Mas, presidente, eu queria... É latente essa posição de vocês. O único destaque. isento aqui sou eu, sou Joe. É verdade. O meu último destaque é que hoje é o aniversário da minha amada. É uma pessoa que eu amo tanto. Nossa, Parabéns! Parabéns, Eu doutora. estou já trazendo Parabéns. aqui, dando meus parabéns, meu beijo. Foi por isso que eu viajei 15 horas. Doutora que o Kelly amor da não Galo, Vamos com sua aplaudir de novo. beleza, com Parabéns, sua viu? simpatia. Parabéns. Passei 15 horas para mim poder dar um beijo e um abraço nela hoje. Olha só. E ela merece. Ela Merece. Foram Merece. 45 anos só de convivência. De casado, de namorado não conto, não. Casado. Não, ela 45. merece. Olha só. Pra te aguentar Obrigado, um também beijo, deve meu ser amor. fácil, não. Te amo. Merece.
Olha que bonitinho, né? Bonito, né? É bonito. Dia 15 agora eu comemoro 46 anos de casado com a dona Lisete. Por isso que ela tem que andar com camisa de força, coitada. Eu não quero falar sobre esse assunto. Tadinha da dona Lisete. Gente, agora eu vou trazer o destaque do Beni Andrade. Por favor, seu Beni, o seu destaque de hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos. Beni que chegou se arrastando. O meu aqui, destaque é o seguinte. A empresária Tereza Barroso, 57 anos, morreu de câncer ontem no Rio de Janeiro. Ela é esposa do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente fala mais. Uai. Depois a gente fala mais. Ah, perfeito. Eu vi isso. Era uma bela mulher, né? Sim. Lamentável o falecimento da esposa do ministro. Aliás, sempre a partida de alguém sempre dói, né? Não há dúvida alguma. Sérgio Pires, por favor, os seus destaques, porque o senhor nunca fica apenas em um. Everton, eu estou assim meio deprimido com esse início de ano. Não sei se vocês estão sentindo no ar alguma coisa. Parece que esse país está quase desde o início da campanha eleitoral. O professor Peixoto está muito feliz, ele está gostando. Não, ele está gostando. Tá acontecendo. Mas eu não é que eu esteja achando que as coisas não vão dar certo e tal. Não, você está torcendo que dê certo. Não, eu quero que dê certo, porque eu tenho medo do que possa acontecer com o nosso país. Mas, olha, com todo o noticiário que a gente tem, com essa violência que aconteceu em Brasília, com a tragédia que nós estamos vivendo, com as perspectivas econômicas que nós estamos vivendo, com o festival de fake news que está inundando o nosso país, a gente tem que se sentir inseguro. Verdade, eu não me sinto seguro no meu país hoje. Esse é o meu destaque. Muito bem. Depois vamos falar sobre isso. Professor Peixoto, o senhor está aí? Eu estou aqui. É o porteiro da gafieira. Eu estou aqui. Na verdade, ele está com cara de porteiro de gafieira. Claro, sim. Esse bonezinho aí tá... Os tickets estão no bolso de trás. Boa, Beni. Olha, o senhor botando esse chapéu e pelado, ninguém vai notar que o senhor está pelado. Porque só olha pro chapéu. Lindo chapéu. É. Diga-se de passagem. Esse chapéu já anda lá por casa, não já? Gente, o meu destaque é o seguinte. Nós precisamos entender que a sociedade como um todo, a estrutura da sociedade, ela foi construída para o bem-estar do indivíduo. Os governos, independente da cor partidária, da ideologia, eles são, em tese pelo menos, formatados, construídos, instituídos para o bem-estar da pessoa que os constitui, cada um de nós, sejamos ou não ainda portadores do status de cidadão na forma da lei. E a gente tem sempre que estar muito vigilante em relação a isso. Alguém já disse, e com razão, de que a eterna vigilância é a garantia da liberdade. A liberdade pessoal, coletiva, está sempre sob ameaça. E ela só pode ser defendida com a observação constante do que acontece. Eu trouxe esse prolegômeno, eu trouxe esse introito. Parei um pouquinho, para tudo. Parei um pouquinho. O que é prolegômeno? Prolegômeno é aquilo que se fala... Dependendo do que é... Vamos tirar o programa do ar. O programa. Prolegômeno, ou introito, ou introdução, entendeu? É exatamente um conjunto de informações que consolidam, contextualizam, dão suporte ideológico ao que se vai falar. Tá, e por que o senhor não falou isso no começo? Porque isso é... E começou com esse palavrão. Porque seria pesado demais. Mas ninguém entendeu nada, professor. Então é o seguinte... Prolegômeno. Prolegomenarei aqui agora. Nós estamos diante de situações que não deveriam acontecer de maneira nenhuma. Por exemplo, a vedação ou a não permissão ou o obstáculo que foi criado ao ingresso de pessoas com deficiência em estabelecimentos de ensino. Isto é inadmissível, além de ser ilegal,
E aí o doutor Joaci, para lembrar a lei Quero dizer que agora que começou o destaque do professor, agora que a gente começou a entender o que ele está dizendo. Até aqui foi só perda de tempo. Vamos lá agora. Eu comecei a gostar da sua participação. Por exemplo, a teor do que diz a lei Berenice Piana, é isso, doutor? A lei Berenice Piana, por exemplo, as pessoas que são detentoras, são portadoras do espectro autista, elas não podem ser discriminadas de maneira nenhuma. Perfeito. Aliás, ninguém pode, independente da condição física que tenha, seja a cegueira parcial ou total, seja a mobilidade parcial ou total, seja lá o que for, inclusive a capacidade cognitiva, mesmo que prejudicada, ela não pode servir de obstáculo ao ingresso e socialização das pessoas. Professor, eu parabenizo a OAB de Rondônia. Quero só parabenizar a OAB de Rondônia, a seccional de Rondônia, pelo trabalho que fez, pelo trabalho que está fazendo de buscar, como defensora dos direitos difusos, uma das colaboradoras na defensora dos direitos difusos da sociedade, a par do Ministério Público, da Defensoria. Ela tem trazido exatamente para saber o que é isso e aplicar, se for o caso, pela Justiça, a punição adequada. É isso. A colocação que eu quero fazer é o seguinte: parabéns à OAB, aos outros órgãos que estão envolvidos, mas por que agora? Isso é antigo, professor? Sim. Essa esculhambação é coisa antiga. Perfeito. Agora, de uma semana para cá, não é novidade nenhuma, não é gente. Beni, não é não é um escândalo desse tipo, mesmo que tenha sido perpetrado ou venha sendo perpetrado na sociedade ao longo de décadas, não justifica um único caso. Claro que não. Então, claro. a minha indignação é uma indignação que vai aos eventos pregressos, e não importa a sua origem. Ela vai tanto de passado como doravante. Então, eu acho não, importante. O senhor tem razão. Eu acho que a sua colocação é uma colocação justa. O senhor porque tem razão, um comentário adequado. Por que só agora? Porque não apenas isso não invalida o que tem sido feito, não invalida o que se fez, mas a gente tem percebido, e você tem razão, essa porcaria, essa imundície, essa falta de respeito está acontecendo com as pessoas portadoras de deficiência há gerações. A gente acha engraçadinho, eles foram objeto de piada. Piada. A sociedade brasileira doente, como ela é desde muito tempo, e ela é doente, seu comportamento doente, em que você destaca negativamente uma condição pessoal. O doidinho, o maluco, o cegueta, isso não é decente, e parabenizo de novo a sociedade por, pelo menos de vez em quando, se insurgir contra esse tipo de barbárie institucionalizada, aceita, permitida e, às vezes, incentivada. E eu parabenizo o senhor mais uma vez, me permita, por ter dado vida a este assunto que sempre esteve adormecido. E dói muito isso. Essa é a questão. Na verdade, essa semana nós falamos sobre esse assunto também no SIC News. Há várias denúncias de que escolas têm dificultado o ingresso de crianças deficientes. O ano passado já aconteceu isso. E aí, quando houve a ação do Ministério Público, os diretores das escolas acabaram contornando, dizendo que houve um mal-entendido e assim por diante. Mas tudo é questão de economia, tudo é questão de dinheiro. Não é... Eu acho que muito antes do preconceito, professor, são escolas que não querem investir num professor especializado para dar aula para 2, 3 alunos apenas. Mas, enfim, a lei é a lei e a lei tem que ser cumprida. Qualquer tipo de estabelecimento, de investimento que se faz, tem o filé, mas tem o osso também, que tem que ser roído. Perfeito. Então, não se ganha sempre, não se ganha em tudo. E há também, em qualquer estabelecimento de ensino, principalmente, a questão social que tem que ser observada. Doutor Joaci parece que quer também dar a sua opinião. Pode levantar um pouquinho seu microfone. Dizer que a lei, tanto a lei Berenice Piana, que é de 2012,
quanto o Estatuto do Portador de Deficiência, que é de 2015, são leis que vieram, infelizmente, Beni, para dizer o óbvio. Nós não precisaríamos de uma lei dessa se nós respeitássemos aquilo que a gente precisa respeitar enquanto dignidade da pessoa humana. É óbvio, né? É óbvio. O legislador escreveu algo que pessoas com consciência cidadã e humana não precisariam estar obrigadas a fazer. Parabéns. Isso é um fato. E eu digo isso, Everton, porque eu tenho um filho que é autista. Autismo de alta performance, né? Foi diagnosticado. O que é isso de alta performance? É um autismo que ele é menos dependente. É um autismo de uma cognição de inteligência até, né? Para línguas, enfim, bem de fácil acesso, de fino trato. Mas ele tem todos aqueles percalços do autista, que é aquela situação de ser pouco sociável, de ficar no espaço dele, né, de ficar mais em casa. Alguma falta de concentração existe também? Ao contrário, eles têm o hiperfoco. Então, quando eles focam numa coisa, meu filho... Esse Davi, da alta performance é assim? Geralmente, todos os autistas, né, ele tem o hiperfoco. Mas o Davi, por exemplo, ele aprendeu inglês quase que autodidata. É um menino que fala fluente inglês, mas... Nós temos um telespectador, eu não preciso citar o nome, mas ele é multi-instrumentista, né? Sim, e aí é que vem o autismo, ele dá essa, vamos dizer, essa declinação do portador de autismo para artes e para idiomas, né? Então, pintura, musicalidade, idiomas, enfim. E a gente, eu digo isso, eu não tenho vergonha nenhuma, até a gente assimilar, né? Eu e minha esposa Elaine, hoje nós falamos para o Davi, ele sabe hoje que ele já até estudou, veio conversar algumas coisas. A gente não vê isso com vitimismo. Mas não é fácil você enfrentar isso no dia a dia. E imagina, o nosso filho, ele é pouco dependente, vamos dizer assim, nosso. Mas imagina aquelas pessoas que têm o filho autista, que é de extrema dependência, mas querem ser iguais a todos. A única coisa que essas pessoas estão querendo, e talvez você que é dono de estabelecimento de ensino privado ainda não tenha se atentado a isso, é que seja cumprida a Constituição. Ele quer um espaço para o filho dele igual a todo mundo. Ele não está pedindo favor, ele vai pagar a mensalidade igual ao outro, talvez até mais, até adiantado, porque o filho dele precisa de uma educação. E não é especial, Everton, é igual a todo mundo. Eles não querem um professor para ficar, talvez alguns até precisem, mas a grande maioria não, porque eles são muito inteligentes, a verdade é essa. Hoje, doutor Joaci, as coisas deram uma evoluída muito grande. Eu também tenho um filho autista e eu sei o que ele sofreu de bullying 30 anos atrás, quando o autismo sequer era conhecido aqui no Brasil. Ele começou a ser conhecido muito depois. Mas eu quero aproveitar o gancho para elogiar o doutor Vinícius Miguel. Ele é que está levantando esse assunto que o professor trouxe com propriedade e está batalhando para que as crianças que tenham algum tipo de deficiência sejam aceitas nas escolas. Foi ele que levou esse assunto para a OAB, ele é advogado e professor também, e foi ele que encaminhou o assunto para o Ministério Público. Então, quero cumprimentar o doutor Vinícius Miguel por essa iniciativa. E em relação a essa situação, não é só autismo, aqui a gente está falando de portador de qualquer necessidade especial. Claro, né? claro. Acessibilidade. Cadeirante. A gente acaba vendo vários prédios públicos que ainda hoje não têm acessibilidade. Quando eu falei professor diferenciado, especial, por exemplo, nós temos casos de crianças com dificuldade visual. E não é qualquer um que pode ensinar essas crianças. O outro com dificuldade auditiva. Não é qualquer professor que vai poder dar aula para uma criança dessa. Agora, a escola tem que dar guarida. E não pode recusar, viu, Everton? Pois é. Isso é um fato relevante. E aqui vai uma informação de utilidade pública. Se você teve filha que foi recusado por ele ser portador de alguma necessidade especial ou de autismo, e você tem comprovação material da recusa do estabelecimento, seja público ou seja privado, você tem direito a uma indenização, o seu filho tem direito a uma indenização por dano moral, além do eventual dano material que você teve em decorrência daquele fato. Ô, doutor Joaci,
eu tenho informações e gosto de ler também, mas estou muito longe de saber, né, sobre o autismo. Mas eu ouvi alguma coisa no sentido de que a criança autista, ela é muito dedicada, muito disciplinada, assim, ela se dedica muito aos seus afazeres, às suas tarefas. Parece que tem uma... quer dizer, deixa os outros de lado que eu quero aprender. É o chamado hiperfoco. Ah, tá certo. Ele foca em algo que para nós seria algo banal, mas para ele é uma rotina a qual ele deva ter, ele tem. Um jeitinho das coisas dele, Isso. Aquela rotina autista, geralmente, você não pode dar uma informação abrupta, um convite, por exemplo, a gente precisa, final de semana vamos num restaurante. E aí, fala para ele, nós vamos num restaurante no domingo. Se chegar no domingo, por qualquer coisa acontecer, chegar lá no restaurante, estiver muito cheio, por exemplo, não dá para entrar. Não, nós não vamos nesse restaurante, agora nós vamos no outro. Isso para o autista não existe. Porque ele se programou para naquele dia ele ir àquele restaurante. Eles não aceitam mudança abrupta. Tem que haver uma programação. Mas você tem razão. O autista, ele tem um hiperfoco, uma sensibilidade das coisas que para nós, às vezes, não é lógico, a gente não consegue perceber. Ele já olhou lá na frente pela logicidade das coisas. E é muito disciplinado, né? E já foram detectados, descobertos mais de 300 tipos de autismo, Beni. De grau de autismo, de 1 a 300. Tem os mais leves, os médios e os graves. Né? É por isso que é chamado síndrome do espectro autista. É o nome que se dá para o autismo. Porque é uma síndrome, ela não é uma doença no sentido patológico da palavra, ela é uma síndrome. E ela tem deve ter milhares de formas pessoais, particulares de existir. Uma das coisas que me assusta um pouco no autismo, e eu me preocupo com isso, é que os autistas não dão bola para dor. Só em último caso, quando eles não aguentam mais, é que eles pedem ajuda. Pelo menos já aconteceu isso com o meu filho, aconteceu com o filho de outros amigos meus. O cara tá morrendo de dor e continua fazendo as coisas normalmente. Daqui a pouco ele para. Aí ele sente, alguma coisa aconteceu que eu não consigo me mexer. Aí que ele vai pedir ajuda. Eu quero só fazer uma complementação, que o professor Peixoto falou síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Né? É por isso que chama-se síndrome. Então, portanto, o autismo ele tem um conjunto de sinais e sintomas que é detectado através de uma anamnese quando vai ao médico. Né? Veja bem, eu lembro-me bem quando era molequinho, eu nunca gostei de andar com muita gente. Sabe, até hoje eu gosto de andar só. Antes só de que é mal acompanhado, né? Mas se a gente for querer... Só que naquela época não existia. Exceção a doutora Hélida. Exceção a doutora Hélida. E aí essa mesa também, por favor. Essa mesa. Então, eu era assim. Eu eu não gostava eu ia para cinema sozinho, por quê? Porque se eu não gostava do filme, levantava e ia embora. Então era uma atitude assim meia, né? Então, quer dizer, se fosse hoje, eu era caracterizado com uma das peculiaridades desse sintoma como autista. Tá? E o autista é uma pessoa altamente inteligente. Altamente inteligente. É tipo esquizofrênico, né? Lógico, evidente, não tem nada de ver. Mas o esquizofrênico, ele é inteligentíssimo. Só que o esquizofrênico, ele não tem afetividade por ninguém. É ele podendo te destruir, ele faz. Então, é lamentável, né? Uma escola, quando pega, que é para educar, para receber, muito pelo contrário, tem que chamar até a família e dizer, pô, parabéns por você trazer esse menino aqui. E dar uma atenção para ele especial, né? E depois pode até chamar os colegas, olha, cuidado, não vamos brincar com a menina e tudo, para que aquele menino se sinta valorizado numa sala de aula. Né? É lamentável quando se escuta isso. E digo mais, parabéns ao AB, parabéns ao Márcio, que esse tipo de coisa eu pensava que não existia mais. E lamentavelmente existe. E a gente precisa aqui frisar que não deva ser só a OAB. Um dos papéis da OAB também é defender a sociedade, a Constituição, mas a gente precisa mais do Ministério Público, seja federal,
seja estadual, para que se, inclusive, tendo comprovações de, vamos dizer assim, situações vexatórias e constrangedoras nesse sentido, que haja uma ação civil pública e por um dano moral coletivo em relação àquelas pessoas que estão sendo vilipendiadas no seu direito. E aqui, 2 anos ou 3 anos atrás, não sei se vocês se lembram, uma mãe foi levar, salvo engano, o nome do menino era Vinícius, salvo engano, foi levar para uma aula e o menino ficou lá fora, porque tinham avisado que as aulas iriam começar, mas houve ali um equívoco, as aulas não começaram, ela levou, preparou, comprou material, comprou uniforme, levou a criança para, salvo engano, lá para a creche das Marcelinas, aqui em Porto Velho, na escola. Chegando lá, não era naquela semana que estava começando as aulas, e sim na semana seguinte. E a criança ficou lá, enfim, deu toda uma repercussão, a própria SIC, né, informou. Então, a gente precisa, quem sabe, fazer esse recorte dessa situação. Eu também quero parabenizar o AB, meu órgão de classe, para dizer que todos nós devemos nos unir. Essa pauta de defesa não é questão de ser politicamente correto, não. É que, de fato, antigamente, as pessoas, a gente não tinha tanta informação aos nossos direitos. Hoje nós temos. Hoje qualquer criança de 5, 6 anos tem mais informação do que um adulto da década de 50. Isso é constatado. Então a gente precisa nos unir nessa pauta, todos nós. Eu acho que ela é de grande relevância e ela realça a dignidade da pessoa humana, seja quem for. Ele precisa ter acesso à saúde, à educação e à segurança. Eu quero fazer um registro aqui, antes um pouquinho do senhor. Eu mandei uma foto aí para cima. Essa foto foi enviada aqui agora pelo Ítalo Donini. Ele está agradecendo e parabenizando ao programa pelo assunto. Ele diz assim: agradeço em meu nome e de todos os familiares de autistas. Deus abençoe a todos, pois isso é dádiva de Deus. Só manda para quem merece. Parabenizo a filha Flávia, que recebeu o nosso presente, o Anjo Micael. Tá aí o Anjo Micael, que é o netinho do nosso querido Ítalo Donini e da nossa querida Marinete. E aí deve ser a Flávia, deve ser a filha dele com o esposo. E realmente o Ítalo tem verdadeira adoração pelo Micael. Aí ele aproveita, manda um forte quebra-costelas a todos nós. Está dizendo que está na boleia, assistindo os melhores na melhor TV. Muito obrigado, meu caro Ítalo. E tá aí o Micael, o anjo, destacado pelo Ítalo Donini, que está lá atrás, ele e a Marinete. Legal. Professor Peixoto, eu ia só fazer uma... Mas a interrupção foi valiosa. Não, valiosíssima. Pertinente. Principalmente no caso do Ítalo também, que é um xiru. É xiru, ele é xiru. Eu sei, ele falou. O professor não sabe o que é xiru, mas ele ouve, ele é chamado de xiru, ele devolve. É xiru também. Se for um xingamento, xingado de volta. Xiru pra lá, xiru pra cá. É xiru aqui, meu filho, é xiru aí, acabou. É sempre assim. É o seguinte, isso é tão sério que a gente falou aqui agora, que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, item inciso 3º, diz que constitui-se o Brasil, aí eu estou ajustando aqui, em Estado democrático de direito, e tem como fundamentos, aí tem a soberania, a cidadania e, terceiro lugar, a dignidade da pessoa humana. É tão essencial a dignidade das pessoas que ela está esculpida no artigo 1º da Constituição. É princípio fundamental da nação brasileira. Quando a gente espanca isso para longe, quando a gente tira a dignidade como foco das nossas ações... Espanca é do Joaci, viu? Espancar é por conta dele. Entendeu? Quando a gente faz isso, a gente está violando, não é a minha vontade, a minha ideologia, é meu pensamento, não. Nós estamos espancando a humanidade, espancando a nossa maneira de enxergar o outro, como os cristãos apregoam, e eu espero que cumpram, o outro como um irmão. A pergunta que a gente tem que fazer para a gente todo dia é a pergunta que deveria derivar do Gênesis. A pergunta que Deus faz a Caim. A pergunta que ele faz é uma só.
Aonde está o teu irmão Abel? Essa é a pergunta de Deus, a primeira pergunta de Deus ao homem. Aonde está o teu irmão? Quando a gente esquece disso, a gente esquece da humanidade, esquece da dor do outro como um sinal de melhoria, de aperfeiçoamento pessoal. Tá? Só isso. O Celso, lá de Cacoal, ele está dizendo o seguinte: sou portador de retinose pigmentar. Isso. E fui praticamente obrigado a me afastar da Unir em 2003 e me aposentar em 2005, porque a universidade não tinha e não tem suporte para portadores de deficiência. A própria sociedade discrimina os portadores de necessidades especiais. Parabéns por abordar o assunto. Bom, quando uma universidade não tem o suporte, ela está discriminando. Sim. A instituição, que é uma instituição oficial, governamental, que deveria dar o exemplo, está discriminando. Quer dizer, como é que o governo... E aí vem uma pergunta. Como é que um governo vai cobrar da sociedade a questão da discriminação se os próprios órgãos do governo fazem essa discriminação? Hein, Joaci? Fica difícil, né, Everton? E o que o professor Celso coloca, e aqui eu quero dizer que a gente não pode ser hipócrita, né? Eu acho que o Sérgio deve ter sentido isso na pele já, quando olhares quase que te assassinam, porque a postura de um autista em público às vezes foge da nossa, daquilo que a gente tem como ficar com a mão na mão da criança, e a criança às vezes quer ir embora. Quer dizer que foge do controle. Foge do controle, né? Uma altura demasiada aos tímpanos do autista, isso é uma dificuldade grande. Ele tem dificuldade de abraço, de abraçar as pessoas. Ele ama. Às vezes fala alto também, né? Fala alto, em público. Só que ele não gosta do toque. Ele não gosta quando ele vai tocar em alguém, um autista, é porque ele demasiadamente ama aquela pessoa, mas ele tem dificuldade. E a gente vê por aí, às vezes, quando uma criança autista tem uma postura diferente, olhares tipo de pessoas, por que não cuida do filho, por que não dá uma educação? Não fala nada, mas o olhar é acusador. O olhar é acusador, e isso machuca, isso fere as pessoas. E eu concordo, é uma dádiva divina você receber alguém de um espírito tão puro, porque autista não mente, autista não gosta de coisa errada, autista é a pessoa correta, séria. Se você falar algo depois que foge da regra, que é uma mentira, ele te fala, isso não, você não me ensinou assim, isso é mentira, ou isso está errado, isso não pode ser feito desse jeito. Corrige. Corrige na hora. Quiçá que a sociedade tivesse o caráter que os autistas têm. Nós não vivemos num mundo tão ruim como nós vivemos hoje. Deixa eu contar rapidamente uma história que me aconteceu e que eu raramente eu choro, mas dessa vez eu acho que eu me entreguei. Tem um filme Rain Man, que é um filme sensacional sobre autismo. Uma das cenas, Dustin Hoffman e Tom Cruise. Uma das cenas em que o Dustin Hoffman deita a cabeça no ombro do irmão. É a única demonstração que ele consegue dar de carinho. E isso aconteceu com meu filho. Ele tem grande dificuldade de tocar, a não ser apertar a mão. Apertar a mão tudo bem, mas não pode abraçar essas coisas. E então um dia ele chegou e deitou no meu ombro. E aí eu não me aguentei. Aí eu fui para as lágrimas, que nem uns e outros que choram por comercial da Coca-Cola, né? Olha aqui, ó, a Renatinha Moraes, que está lá em Manaus nos assistindo, e ela é deficiente visual, e ela faz uma correção aqui, ó. Queridos dinos, mais uma vez, aqui corrigindo a palavra portador, que já não cabe mais nos termos da pessoa com deficiência. O termo correto é, meus queridos, pessoas com deficiência, ou a sigla PCD. Verdade. Isso vem de 2008, da ONU, de lá para cá, o termo usado são esses. Então a palavra portador já não existe mais, é aquele que importa alguma coisa. O termo correto é a pessoa com deficiência, não existe mais também. É portador, embora muita gente existe, mas o termo correto é abraço. Mas o termo correto.
O problema do corretor aqui, lamentavelmente, e a Renata, ela vai ditando pro corretor, porque ela não tecla, e aí algumas vezes não sai legal aqui. Mas enfim, deu para entender, Renatinha. Um beijo para você, muito obrigado. Pessoa com deficiência, né? Isso. Olha aqui, férias com carro revisado é muito mais férias. Promoção revisão de férias Pemasa. Promoção revisão de férias Pemasa com pneu Kelly Ed Touring 175 70 R14 para estrada, Gol e Voyage em 12 vezes de R$ 33,40 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 205 55 R16 para Corolla, Civic e Vectra em 12 vezes de R$ 39,20 no cartão. Pneu Efficient Grip SUV 265 65 R17 para S10, Hilux, SW4 e Ranger em 12 vezes de R$ 83,20 no cartão. Pneu Kelly Ed SUV ou SUV, como queiram, 265 70 R16 para L200, Frontier e Hilux em 12 vezes de R$ 91,90 no cartão. Tem também o pneu Wrangler Fortitude 265 60 R18 para S10, Hilux, SW4 e Ranger em 12 vezes de R$ 98,50 no cartão. Tem também o pneu Kelly Ed Touring 175 70 R13 para Gol, Uno e Palio em 12 vezes de R$ 28,60 no cartão. Promoção válida enquanto durar o estoque na Pemasa. Promoção revisão de férias Pemasa. A Pemasa é o seu revendedor oficial Goodyear. Agora sim, solta o VT. Promoção revisão de férias Pemasa. Pneu Kelly Ed Touring 175 70 R14 para estrada, Gol e Voyage, 12 vezes de R$ 33,40 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 205 55 R16 para Corolla, Civic e Vectra, 12 vezes de R$ 39,20 no cartão. Pneu Efficient Grip SUV 265 65 R17 para S10, Hilux, SW4 e Ranger, 12 vezes de R$ 83,20 no cartão. Promoção válida enquanto durar o estoque na Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Vai voltar. Tá aí, é Pemasa. Gente, vamos agora para um outro tema que acho que também é da maior relevância e está hoje, é a grande discussão hoje no país, é o que aconteceu lá em Brasília no último final de semana, aquela destruição que todos nós recriminamos, todos nós reprovamos. Enfim, o ex-ministro Anderson Torres chegou ao Brasil, foi preso pela Polícia Federal, ele que vinha também agora atuando como secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. O governador de Brasília foi afastado, tudo isso na caneta do ministro Alexandre de Moraes. E agora o senador Marcos Duval, ele diz que vai pedir o afastamento e a prisão do ministro Flávio Dino. Isso está no R7. Segundo ele, o ministro sabia do que ia acontecer. Diz que o próprio presidente Lula foi informado de que iria acontecer as invasões e as destruições. E, inclusive, o R7 publica o documento enviado por Flávio Dino ao governo do Distrito Federal falando justamente do fato. Quando vocês acharem melhor, eu posso ler aqui o documento assinado pelo ministro Flávio Dino, se reportando a destruição que iria acontecer no final de semana. E, segundo o senador Marcos Duval, o governo federal poderia ter agido e não agiu. Nosso telespectador, o Ismael Cardoso, lá de Ji-Paraná, ele faz uma brincadeira dizendo que os dinos sabiam, porque está na mídia que o Dino sabia. O documento diz o seguinte,
Eu vou até mandar lá para cima o documento. Eu vou fazer uma edição aqui para ficar melhor, até para todo mundo ter acesso a esse documento. De qualquer forma, o próprio Irã Galo, já no início da sua fala, da sua participação, já falou dos atos reprováveis, né? E que na Europa é um grande assunto hoje. Só se fala isso, inclusive até me espantei, né? Porque quando aconteceu os fatos, eu estava em voo. De manhã cedo já estava atrás de mim, lá em Portugal, porque sabia que eu estava lá. Eles têm um grande respeito pelo Conselho Federal de Medicina, independente de quem esteja na presidência. E foi uma televisão, me perguntou o que é que eu achava daquilo. Eu digo, olha, eu tomei conhecimento disso agora, mas eu reprovo qualquer tipo de depredação no patrimônio público, agressão, em quem quer que seja. Eu não aceito esse tipo de coisa. Agora, veja bem, o que chegou ao meu conhecimento também é que tem um aparato de segurança no subsolo do Palácio da Alvorada, se eu não me engano, ou da Esplanada. São 50 homens altamente bem preparados e que ninguém segura ele. Foi desmobilizado esse aparato da segurança. Então, eu acho que tem que ser apurado, tem pessoas envolvidas sim, tem que pegar essas pessoas que cometeu esse vandalismo, que isso é um vandalismo, e também, se tiver autoridades, independente de quem quer que seja, envolvida nisso aí, também tem que ser punida. Mas tem que ser punido com a força da lei, com o rigor da lei. Nós não podemos chegar e querer fazer justiça com as próprias mãos, que é o que aconteceu aí. É o que aconteceu. Então, olho por olho, dente por dente, isso aí a gente não pode aceitar. E digo mais, presidente, eu abri a televisão, só dava o Brasil em Lisboa, só dava o Brasil. Eu ficava até com vergonha. E na minha abertura de um congresso, um grande congresso que eu participei, eu tive que pedir licença e dizer da minha insatisfação dessa situação que aconteceu no Brasil, que está acontecendo no Brasil. Inclusive, o Brasil está em ebulição. Era isso que ele dizia constantemente, né? E eu peço que todos orem pelo meu país, ore, reze, o que for preciso, para que se mantenha a ordem e a democracia no nosso país. Eu só quero dizer o seguinte, abrindo um parênteses, a gente está recebendo aqui muitas mensagens falando ainda sobre autismo. Professores, diretores de escola, a gente vai depois ler essas mensagens todas, nenhuma ficará de fora, porque é um assunto que merece toda a nossa atenção e precisamos ouvir a opinião de vocês. Então fiquem tranquilos que a gente logo, encerrando esse tema aqui, a gente vai se reportar as mensagens de vocês e a opinião de vocês a respeito do autismo. Mais alguém quer falar sobre esses fatos? Deixa eu mostrar aqui primeiro, até porque eu acho que é o fato novo que surge, até para enriquecer aqui o nosso debate. Mostrem, por favor, o documento aí, que o senador Marcos Duval, ele divulga. É um documento assinado pelo ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. Ele diz assim, com os cordiais cumprimentos, isso aqui é endereçado ao Ibanez Rocha Barros Júnior, governador do Distrito Federal. Com os cordiais cumprimentos, reportamos-nos ao ofício número tal, por meio do qual a Polícia Federal informa que foi constatada nos últimos dias intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem a Brasília. Segundo o relatado, o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos a Vossa Excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo
no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, está dizendo que as forças federais estão atentas, né, estão à disposição para o emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Isso está sendo dito pelo ministro da Justiça. A matéria que trata sobre isso, eu posso trazer aqui do senador Marcos Duval. Ele diz assim: Marcos Duval pedirá afastamento e prisão do ministro da Justiça. O senador afirmou nessa sexta que documento prova que o ministro da Justiça e Segurança deixou a tragédia acontecer. Isso entre aspas, é palavras do senador. Ele afirmou que vai pedir o afastamento e a prisão assim. Ele publicou um documento que, segundo ele, prova que o chefe da pasta e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinham conhecimento das manifestações e deixaram a tragédia acontecer. Entre aspas de novo. E aí ele tenta contato com a assessoria de comunicação do ministro. Enfim, e assim vai a matéria em que ele também responsabiliza o ministro da Justiça. Bom, eu quero começar fazendo papel de advogado do diabo aqui. Eu acho que o ministro fez correto. Ele enviou um ofício ao governador que tinha a responsabilidade de cuidar da segurança pública. Não havia intervenção federal. Como é que ele vai... Calma, professor, deixa eu terminar. Sim. Como é que ele vai convocar as forças federais sem passar pelo governador? E provavelmente por isso é que o governador foi afastado. Porque ele foi comunicado com antecedência pelo ministro da Justiça e não tomou providências. Eu não gostaria de que fosse assim, mas foi assim. Tem uma cadeia de fatos aí. Em razão disso, desse perigo, essa intervenção não poderia ter sido feita antes, professor Peixoto? Eu acho que não, porque a questão, primeiro, de competência é legal. Existe uma atribuição que é do GDF. O responsável pela segurança pública em Brasília é o GDF, não é o Exército. O que é o GDF? É o governo do Distrito Federal através da segurança. Agora, com a não manifestação, por exemplo, será que por exemplo, eu mando um ofício, eu quero uma resposta desse ofício. O que o GDF respondeu? Não respondeu? Intervém. Mas respondeu que vai fazer, bom, então isso é que vai ter que ser demonstrado. Mas não há Estado, não há o Estado de exceção. Não tem por que o Exército sair. Entrou ontem. Não, mas eu digo intervenção. Mas tem essa intervenção que tem hoje... Tem uma cadeia aí, Everton. Eu não pode passar, não. Fiz a lição de casa, vamos dizer assim, eu li a defesa do Ibanez. O Ibanez disse que foi sabotado. Porque depois que ele foi informado pelo ministro Flávio Dino, ele se reportou ao secretário de Segurança Pública. Secretário, o ministro me disse que o negócio não vai ficar bom. Como é que está aí? Você está tomando as providências? Tá tudo beleza. Fique tranquilo, governador. Aqui está tudo certo, a polícia militar está na rua. Aqui nós estamos tomando... O secretário em Orlando. Não, o secretário Fernando. É o secretário adjunto de Segurança Pública. Porque o outro estava lá. Outro delegado. Então é o adjunto. O adjunto. Fique tranquilo que aqui está tudo pela ordem, vamos dizer assim. Só fica tranquilo. E eles responderam isso ao... E aí responderam por mensagem de WhatsApp que ele já havia contactado o ministro e que o responsável naquele momento, que era o secretário de Segurança Pública, tinha dito, aqui está tudo sob controle. A gente está sabendo dessa situação, mas nós estamos sob controle. Aí vem, na defesa, o Ibanez falando, quando nós soubemos que a coisa tinha virado o que virou, eu não tenho outra conclusão a tirar, senão que eu fui sabotado. Estavam me dizendo que estava tudo certo, mas na verdade estava falho o sistema de segurança, estava sem número de pessoas, de policiais na rua, suficiente para combater 4, 5 mil pessoas que estavam lá naquele momento. Ao contrário, policiais militares quase que aprovando o que estava sendo feito, porque eles estavam de braço cruzado, tirando foto, fazendo filmagem, né?
e os vândalos, né? E aí a gente não tem que só adjetivar de vândalos, são bandidos. Quem comete um crime contra o dano do patrimônio público ou privado, quem atenta contra o Estado Democrático de Direito é bandido. Então não tem outra, não vamos passar pano aqui não para não adjetivar da forma que tem que ser. E aí, o Ibanez falou... Esse é o jeito que nós temos tratado aqui. Todo mundo, né? Todo mundo, inclusive. Né? Porque tem gente, Everton, hoje que está contemporizando. Não é bem assim, a coisa não funciona desse jeito. Não tem como. É uma coisa que não tem justificativa. E aí o Ibanez, resumindo, falou, eu fui sabotado por alguém. Aí concordo com o doutor Irã. Precisa ser levantado, porque certamente tem pessoas que tinham grande cargo, seja na União, seja no GDF, que ajudaram nessa sabotagem. E também é importante... Mas é isso que o senador Marcos Duval quer provar. Pois é. Mas aí do Dino, não sei. Mas olha só, não sei. É difícil de... O que eu acho que tem que acontecer, e o senhor já disse mais ou menos em outras palavras, é que tem que haver uma investigação profunda para saber sobre o caso de infiltrados. Porque o que se vê nas redes sociais e em parte da mídia, uma parte muito pequena, por sinal, como sempre, é que há suspeitas de que os maiores agressores do patrimônio possam ser infiltrados. Então, isso só vai se esclarecer depois de todas as investigações feitas. E aí há uma informação... E não se pode subestimar nada. Sim, né? claro, tem que ser linha de investigação. Não vamos subestimar ninguém. Não, na segunda-feira, quando eu tive o privilégio, a honra de fazer o programa no rádio com vocês, a gente falou já naquele momento, que seriam, acho que, 3 a linha de investigação. Né? Três linhas. O qual? Primeiro, identificar quem são as pessoas que cometeram isso. Identificar quem fez e quem ajudou e de alguma forma se omitiu. 2, quem financiou, porque o financiamento era que fomentava esse tipo de coisa. E 3, existe alguma autoridade envolvida nisso? Se existe, também tem que ser punida. Agora, o que pouca gente sabe, Everton e Dinos, é que o Palácio do Planalto, o Palácio do Jaburu, a Granja do Torto e o Palácio do Alvorada não é de responsabilidade do GDF. É de responsabilidade do Exército Brasileiro. E aí já tem uma vinculação ao ministro da Defesa e ao ministro do Exército. Por quê? Como são palácios presidenciais, a guarda presidencial desses palácios é feito pelo Exército Brasileiro, pelo batalhão específico. Por que o Exército não estava lá? Exatamente. Tinha 2 mil homens de prontidão. E qual é a situação... Eu ia falar isso, mas eu achei que eu ia falar uma bobagem. É isso que me intriga. Pois é. Qual a situação que não colocou o Exército lá? Por exemplo, alguém comenta, eu mando aqui um documento para a Polícia Militar, dizendo, olha, estão falando que eu vou invadir o prédio da SIC TV. Certo? Aí o que eu faço? Eu mando um documento. E fica por isso mesmo, eu vou cruzar os... Agora eu já comuniquei a PM, estou tranquilo. Não, senhor. Eu venho para cá, eu vou chamar meus amigos, eu vou chamar os funcionários. Para quê? Para de alguma forma, eu só não vou chamar a milícia porque eu não tenho. Chamar o Dino para ficar mais à frente. Eu não vou, assim, só comunicar, bom, já comuniquei a PM, está tudo certo. Tá certíssimo. Eu acho que houve, o ministro Flávio Dino subestimou essa questão toda. Porque... Como disse e aí veio o Múcio também, a responsabilidade... Eu não tiro do... O ministro Múcio também. Tanto é que há vários comentários de que o presidente Lula estaria querendo exonerar o de depois ele negou. E tem mais, tem muitas gravações aí, correndo por aí, e é difícil ser montagem, porque a gente sabe quando é montagem e quando não é. Ou quando pode ser montagem, em que pessoas, os chamados patriotas, filmando e dizendo, pelo amor de Deus, não depredem, não façam isso e tal. O que você está fazendo aí com essa bandeira vermelha, camisa vermelha, enfim. Então tem coisa assim que precisa ser explicada. De qualquer maneira, o que nós estamos aqui reprovando é a depredação e os bandidos que fizeram isso. Não importa de onde venham. Agora, quem tem que fazer a devida investigação é a Polícia Federal, para saber e responsabilizar exatamente quem estava no meio. E o senador Marcos Duval está levantando essa questão, que o Joaci traz com muita propriedade. Quem é que tinha que ter protegido esses
esse Palácio. patrimônio federal. BG. Quando o ministro diz vai haver invasão, vai haver depredação, e o exército, e diz que o exército está em prontidão, mas não foi lá para salvaguardar o patrimônio federal. É isso que o senador Marcos Duval está colocando. Tem uma outra questão. O Marcos Duval, em nenhum momento, ele isenta o governo do Distrito Federal. Claro. Mas ele quer também responsabilizar, como disse o Joaci, o ministro da Segurança, que é o ministro Múcio, e o ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, que sabiam do que ia acontecer e não fizeram a proteção necessária, não chamaram o Exército para proteger os prédios públicos e com os tesouros que tinha lá dentro, que tem lá dentro. Mas tem outra coisa. Tesouros históricos. Tem outra coisa. A presidência da República tem um chamado BGP, Batalhão de Guarda Presidencial. É do Exército. Eu sou reservista do BGP. Eu me apresentei ao Exército em Brasília e, graças a Deus, não ingressei porque era um nanico de nada. São guardas especializados, treinados, de proteção ao presidente e de proteção ao Palácio do Planalto. E eles não estavam lá. Pois é, isso é que eu ia falar agora. São 50 homens que ficam no subsolo altamente preparados. Treinados. BGP. Treinados. Veja, viu? Por isso que eu estou falando aqui com o famoso protetor da pátria. Um quase Sério. egresso do BGP, né? Não, eu fui. O médico olhou para mim nos exames, o médico disse: o que tu tá fazendo aqui, ô metade de homem? Não, por isso Quase tem vídeos por aí que a Polícia Federal tem que analisar profundamente, tecnicamente, que inclusive mostra, antes das invasões, gente já dentro dos prédios, quebrando coisas. Tem que ver a Tem que veracidade investigar. 3.000 câmeras lá. Mas- 3.000 câmeras. Altamente monitorizadas. É fácil Gente, pegar. não vamos subestimar. O que tem no meio de tudo isso é profissional, de um lado e de outro. Vamos Verdade. descobrir. E Everton, De um lado e de outro. Tem que descobrir e punir. há uma Descobrir. situação... É uma situação, só para encerrar e deixar vocês continuarem os brilhantes comentários de vocês. Olha, tem mocinho dos dois lados, mas tem bandido dos dois lados. Por favor. Há uma situação de que isso pouco tem sido falado, mas eu leio muito, vejo muito vídeo e aí a gente acaba vejo reportagens. Essa invasão ela foi coordenada. Não foi um grupo, foi primeiro para a Câmara, e depois outro foi para o Senado, depois foi outro para o STF. Ao tempo que eles chegaram lá na Praça dos Três Poderes, eles foram de forma ordenada invadindo rapidamente todos os prédios. Óbvio, o que mais sofreu foi o STF. Como eu volto a dizer, a Câmara e o Senado sofreram sim, mas o que mais sofreu foi o STF e o Palácio do Planalto também, que sofreu mais no térreo. Agora, a gente precisa de fato, Everton, e você, aqui eu acho que a semana toda na rádio isso foi muito, muito tratado. A gente não pode passar pano. Tem gente que eu vejo que está contemporizando. Isso é tão grave como o Capitólio. Lá, eu imagino, eu ouso dizer que aqui no Brasil, com exceção das mortes que teve lá no Capitólio, aqui no Brasil foi muito mais grave. Porque lá no Capitólio foi apenas um poder, o legislativo, que foi invadido. Aqui no Brasil foram os 3 poderes ao mesmo tempo de forma concomitante. E foi muito mais grave do que as invasões dos esquerdistas em 2006 e 2017. Olha aqui, o senador Marcos Duval, do Espírito Santo, ele é especializado em segurança pública. Ele inclusive, faz treinamento avançado para policiais. Ele que ensina os policiais a como agir. Então, quando ele está colocando essas coisas, ele não está colocando como um leigo que está se metendo no assunto que não conhece. Então, o que ele está querendo dizer? Que onde há fumaça, pode haver fogo. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta logo. Muito bem, está todo mundo mastigando aqui. É que o doutor Irã Galo, ele sempre nos presenteia com
um bolo, né? É isso, né? Um bolo de milho. Bolo de milho, mas mais um bolo maravilhoso. Mas eu quero dizer, viu, O Everton, Legado traz aqui para nós. que tá chegando a época também de a gente começar a experimentar algumas... O cookie. Algumas delícias de cookie. Vamos esperar uns Já- cookies maravilhosos. Já tá, no máximo aí, 40, 50 dias a gente E vai eu, trazer eu, aqui. eu vou acertar por esses dias aí uma temaqueria que já se ofereceu para nos abastecer aqui, tá? Com algumas delícias. Olha aqui, ó. Quem está conversando? Deixa eu dar uma vazão aqui aos assuntos, para não ficar muito distante do Eu assunto. vou comendo aqui. A Nilza Maria. Everton Leone, é muito triste toda essa situação. Nilza Maria é presidente da Associação dos Autistas aqui de Rondônia. Um abraço para todos vocês. Não suporto. Aí ela fala aqui sobre uma emissora de televisão. Eles ficam instigando as pessoas em vez de apaziguar. Nilza Maria participando com a gente aqui. Mas deixa eu dar vazão aqui. Sou Nildete Luz. Sou mãe de um ser lindo com espectro autista. E outro com FC, ou seja, fibrose cística. Sei bem o que nós pais passamos para conviver com pessoas preconceituosas e despreparadas para conviver com esses anjos que nos foram presenteados por Deus. Diz aqui a Nildete Luz. Tem mais uma aqui. Aliás, tem várias. Deixa eu só achar aqui onde é que... É tanta mensagem que vai chegando pra gente. Por favor, tenha só um pouquinho de paciência. Aqui tá. Aqui, agora já achei. Bom dia, Dinos. Adoro vocês. Amo ver todos vocês. Brigam, mas vocês se amam. Isso que é importante. Fiquei surpreso em ver o Sérgio no programa. Achei que ele estaria em Brasília. Eles pediram tanto a interferência militar e conseguiram. Diz aqui o nosso telespectador. Só não veio o nome aqui. Boa tarde, Dinos. Estou ligada no programa. Marisete, da Rua Belém, no bairro Embratel. Boa tarde. Obrigado, Marisete. Com muita satisfação de acompanhar todos os sábados no Papo de Redação os amados dinossauros. Me chamo Ilza Neide, tenho um filho, José Iago, que ama todos os apresentadores da SIC TV. Ao longo de sua vidinha de 8 anos, já conheceu a Cristiane Lopes, a Renata Beccaria e o Thales. Aqui é o Felipe Araújo de Porto Velho. Manda um abraço para minha mãe Ana e meu pai Marcelo. Assim como eu, eles não perdem um programa e também gostariam de mandar um abraço ao grande professor Peixoto. O homem é bom. É bom mesmo, é bom. O Sérgio é engraçado, tá preocupado com tanta fake news. E o que ele fez sábado passado não foi uma fake news? Ao vivo? Que foi destruído pelo Dr. Joaci, o melhor advogado de Rondônia. Olha só o elogio aqui. Boa tarde, Everton. Meu filho é autista. Posso colocar ele num colégio particular, ele ganhando o benefício do governo? Pergunta que ela faz. Sei. Desconheço um benefício do governo nesse sentido, mas pode ser que tenha algum espécie de uma bolsa, convênio, né? Pode se existir e tiver esse convênio, o governo está pagando por aquelas vagas e então pode ser matriculado sim, mas eu desconheço. Me chamo Washington, precisamos de mais assuntos sobre o autismo. Equipe apresentadores do Papo. Meu nome é Gênesis Dias, sou morador em Vilhena. Estou assistindo o programa. Parabéns pelo programa rico em informações e debates. Mande um abraço para mim e minha esposa, que se chama Conceição, funcionária pública escolar há 40 anos. Meu abraço a todos. Um abraço, Gênesis. Sou pedagoga e tenho escola, e sempre estudo e me atualizo sempre. A criança autista precisa de rotina. Eu faço questão de atender essas crianças em minha escola, pois elas só precisam de muito amor e atenção. Claro que a escola não faz tudo sozinha. Se faz necessário outros profissionais como psicólogos, terapeutas, fonos e outros. Porém, é a escola que vira a chave para essa criança
para que ela seja inserida na sociedade. A tia Nilza, dando aqui a sua importante opinião. Gostaria que se vocês pudessem falar sobre o direito do autista na educação pública, porque eu fui fazer a matrícula do meu filho de 4 anos e disseram que o cuidador só ficaria com ele 2 horas na escola. Isso tem sentido? Eu penso que o cuidador ele tem que ficar com o tempo que for necessário, o tempo de expediente, o tempo vespertino ou matutino, né, que a criança... Isso é amparado por uma lei federal, uma lei nacional. Mas há também outras leis estaduais que dão guarida e que dão garantia a várias situações para pessoas que têm espectro autista. E aí, aqui, Everton, é importante dizer... Não é favor. Tem muita gente que fica bicudo, por exemplo, tem os pais de autistas, eles têm a prerrogativa numa fila de ser atendido mais rápido, de ter o estacionamento ali mais próximo. E tem gente que não entende, nossa, aquela pessoa ali normal e tá indo, tá furando. Não, não é. Por quê? Porque o autista, como disse a professora, precisa de uma rotina. Se sair da rotina dele, daqui a pouco pode dar um surto nele. É o que o Joaci falou pra gente, né? Comentou. Dá um surto nele, então quer ir embora, começa a chorar, enfim. Então, pessoal, a gente precisa de mais amor. É estranho, quer dizer, a aula, a escola tem lá 5 horas, vamos dizer. Sim. Aí fica só 2 horas. Não, é o tempo de duração da escola. Isso está sem sentido. Quem que inventa essas coisas, hein? Tem artista para tudo, Beni. Vou te falar, viu? Agora já venceu as 2 horas, acabou. A criança autista vai para casa. Aí a criança fica descuidada, quer dizer, todo mundo vai continuar na escola durante o período ali da escolar e a criança autista tem que ir embora. Que contrato é esse da cuidadora que ela só tem contrato de 2 horas? E aí, então, aqui, já que o programa é tão visto, né, tem tanta audiência, secretária de Educação, que tem feito um trabalho belíssimo, secretário estadual de Educação, secretário também Professora municipal. Ana Pacini, altamente competente. Um assunto para que vocês, seja nesse caso deve ser um municipal, né? Vejam isso com outro olhar. Chamem as escolas, chamem os diretores para ver qual que está sendo o atendimento. Se tem uma escola aqui em Porto Velho especializada de alguma forma, ou tem um atendimento, ou tem um treinamento, dê mais vazão a isso, porque a população não está sabendo o que está sendo feito. Sou professor em Cacoal. Muito bom esse tema sobre TEA. O que é TEA? TEA? Transtorno do espectro autista. Perfeito. É preciso lembrar que as escolas trabalham de forma inclusiva, mas precisamos cobrar as secretarias de educação do Estado e município. Eles não fazem o papel de contratar profissionais capacitados para auxiliar as escolas. Está dizendo aqui a professora lá de Cacoal. Ela está correta. Lamentável, vivemos em pleno século XXI e ainda presenciamos preconceitos absurdos com pessoas que precisam de tanto amor e compreensão. Parabéns, tem gente que ainda precisa saber o significado da palavra amor. Parabéns pelo programa, sou fã de vocês. O pessoal tem que ver aí, que às vezes não está vindo o nome. Quando a pessoa não escreve o seu nome no texto, tem que pegar o que vem lá no próprio WhatsApp, né? Para a gente poder fazer um comentário, divulgar o comentário do telespectador, mas também dizer o nome dele. Então peço ajuda aí para o nosso pessoal. Isso é a primeira vez que está acontecendo isso, tá? De não vir o nome do telespectador junto em vários textos aqui. Aí eu até peço para o telespectador, por favor, para facilitar e para evitar esses casos, quando você for fazer o texto, já coloque sou fulano de tal, vai facilitar para a gente aqui. Agora, quando isso não acontecer, jornalisticamente nós temos a obrigação de dizer o nome de quem está dando a opinião, e não está vindo aqui para mim. Então, eu estou chamando a atenção da equipe ao vivo, tá certo? Olha aqui, ó. Quero falar agora de uma clínica que te atende em várias especialidades. A Clínica OIOP Experience. A Clínica OIOP Experience é referência do Estado e conta com uma equipe de profissionais dedicados. Vamos conferir o VT
com a nossa querida Regiane Rodrigues. Chegando a nossa programação direto aqui, da Clínica OIOP Experience, te oferecendo diversas especialidades para você cuidar muito bem da sua saúde. Vamos começar falando da parte de odontologia. Aqui eles trabalham com consultas, implantes, próteses, ortodontia, tratamento de bruxismo, periodontia, tratamento de canal em uma única sessão que é super bacana e muito mais. Fora isso, você também vai encontrar cardiologia, que trabalha com consulta cardiológica. Tem também uma especialista em insuficiência cardíaca, a única do estado de Rondônia, trabalhando com mapa, Holter de 24 horas, teste ergométrico, eletrocardiograma, monitoramento residencial da pressão arterial. Fora isso, você também vai encontrar infectologista, que trabalha aí com consulta clínica e consultorias para empresas e profissionais da área da saúde. E para finalizar, eu quero te falar da Fono, que é especialista em audiologia. Inclusive, gente, trabalha com avaliação auditivas e zumbidos e também exames audiológicos, audiometria de altas frequências e vendas de aparelhos auditivos multimarcas, ou seja, tudo com profissionais especializados para te oferecer o melhor tratamento, o melhor atendimento. Então não perde tempo, telefone para mais informações e agendamento aí no seu vídeo. A clínica fica localizada aqui na Avenida Abudã, então vem para cá, venha se cuidar. Clínica OIOP Experience, olha, eu recomendo. Você será muito bem tratado e o problema que você levar certamente será cuidado com muito carinho, tá bom, gente? Olha aqui, mais gente participando. Eu preciso, até porque é o tema ainda do espectro autista. Gostaria que vocês pedissem às autoridades para ver a situação dos deficientes do Santa Marcelina, que não estão atendendo para fazer próteses pelo SUS, devido à questão contratual. Como vai ficar a gente que precisa disso? Olha, gente, essa semana o governo se manifestou dizendo que está sendo renovado o contrato com a Santa Marcelina. O próprio secretário Jefferson Rocha já divulgou que está sendo renovado esse contrato agora já nos próximos dias. Então, certamente a solução está vindo. A professora Rosilene, Everton, a questão é que o contrato de cuidador é de apenas 2 horas apenas. Estranho, né? Não. Pois é. Eu Acho que eu vou virar cuidador também. E eu estou lendo aqui, Everton, exatamente isso, porque eu também fiquei em dúvida. A lei Berenice Piana, a lei 12.764 de 2012, ela diz que o autista terá direito ao atendimento terapêutico, que também é o AT, terá direito a acompanhante especializado durante o tempo em que ele ficar na escola. É integral esse auxílio. Agora, aí diz aqui que o contrato do cuidador é de apenas 2 horas, aí vai ter que contratar 2 cuidadores. Um para as primeiras 2 horas, depois para mais 2 horas. Agora, esse gênio... Terceiro, né? Se for 5 horas, né? Esse gênio poderia bem explicar isso, né? Porque não é um negócio... A grande coisa disso aí, isso não é custo, isso é investimento. Você está investindo numa criança, cara. Outra coisa que eu acho um absurdo, me desculpe, esse caso aí da Irmãos Marcelina, que terminou o contrato. Não era nem para... Porque, veja bem, e não é só nesse caso, não. Por que espera terminar? Qual a explicação que tem? Olha, o contrato vai vencer... Daqui a 6 meses. Exatamente. Vamos começar a tratar disso. Pronto. E tem mecanismos para fazer isso, viu, bem? Aditivo. A 866 é clara. Mas aí terminou, pode ser que não terminou. Renova por mais 10 anos, pronto. Veja bem, esse setor é de grande importância, só quem não foi lá ainda para ver. Eu acho que nós deveríamos ir lá verificar da importância desse serviço, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições socioeconômicas. Mas não resta dúvida. Então, minha gente, é muito difícil você aceitar o negócio. Acaba o contrato, daqui a 2, 3 meses é que vai retornar de novo. Não se entende isso. Aí aquela famosa questão, problema de gestão. Né? É gestão. Professor? O que acontece, por exemplo, não é só nesse caso não, mas a gente pode extrapolar esse tipo de comportamento, desculpa, idiota, permissão do Benítez de utilizar a expressão dele, que é idiota isso, é o que acontece com o medicamento. A palavra idiota tem direitos autorais que pertencem ao Beni Andrade. Então, o senhor não pode ficar falando, mas o senhor não pode... eu já falei, depois pedi para... Então eu vou pedir... Peça antes, depois fale pode se ele sim, autorizar. Professor, só para dar uma... esse negócio de convênio, que nem o caso aí. Termina o convênio,
e o sujeito está no meio do tratamento. Aí para tudo. É isso? Outra coisa. essa É é isso que a ideia. acontece. É isso. Veja bem. É isso Veja que bem. acontece. Existiu eu uma tava briga falando. política no processo eleitoral do Hospital do Amor. Rapaz, esse hospital é de relevância. Esquece quem atacou quem. O Prata. Mas isso é de grande importância para a população rondoniense, cara. Eu fui lá, eu acho que a pessoa tem que ir lá verificar como é que é o tratamento humanizado dado. Eu não estou no mérito de o Prata errou, acertou, essa briga com o Estado. Mas quem paga o pato é a população, que no momento mais difícil da vida dela, que é ser portador de uma patologia muito difícil, vai ter que sair daqui para se tratar fora, tendo um hospital de grande importância. E pior não é isso. E aí o Estado acaba pagando pro cara se tratar fora, né? Tratamento fora de domicílio, né? Sou a Jussara, terapeuta ocupacional. Gostaria de parabenizar por trazer esse assunto que é de muita relevância. Professora Vanusa, sou professora Vanusa do município de Porto Velho e mãe de autista. O município só paga 2 horas para cuidador, que muitas vezes é alguém do apoio. Se é professor auxiliar, fica às 4 horas. Mas professor tá difícil. A rede municipal argumenta que não tem professor. Tá. É uma professora. E um trazendo outro esse exemplo, Everton, sobre gestão, que foi falado essa semana, e eu quero frisar aqui, porque tem muita gente reclamando sobre isso, são os atendimentos nas UPAs. Diz que está faltando médico, porque os médicos estão de férias. Ninguém tira o direito constitucional sagrado de qualquer trabalhador tirar férias. O problema não é do médico que está tirando férias. O problema é de gestão, que não estão colocando peças para substituir os médicos que estão de férias. E aí, ao que parece, pelo menos nas 2 vezes que eu participei do programa essa semana, tinha gente reclamando do atendimento nas UPAs. 3, 4, 5 horas para ser atendido. Você está dizendo pronto atendimento. E não estava sendo atendido porque não tinha médico. Só foi atendido depois que, pelo menos no caso, um dos casos que foi narrado, quando a polícia chegou e aí os servidores, enfim, chamaram os médicos. Agora não vai ser mais UPA, é ULA. Unidade de Lento Atendimento. Mas de legal. Olha aqui, ó. Mais gente com a gente. O Ladinos, meu nome é Eugênia, sou mãe do Felipe, que tem autismo. E eu lamento muito a questão da carência na saúde sobre essas pessoas. Não só as crianças autistas, a demora no atendimento, a demora no tratamento. Gostaria que vocês abordassem esse assunto com responsáveis da saúde, principalmente. Os que colocam o nome dessas pessoas para tratamento iniciais do seu programa, para saber o porquê dessa demora. Está dizendo aqui Eugênia, mãe do Felipe. Tenho 2 bisnetos autistas que frequentam colégio como qualquer outro aluno. E uma menina, um menino, colégio do bairro Tancredo Neves. São muito bem cuidados no colégio. Marley, são meus bisnetos, 10 anos, e a irmã dele, 5 anos. É a Marley do Tancredo Neves que está falando aqui. Everton, é verdade, nas escolas municipais são contratados cuidadores somente para 2 horas. Ou seja, criança que estuda das 13 até as 15 horas. Fora isso, as crianças ficam abandonadas no pátio da escola. E isso me deixa muito triste. Muitas vezes peguei meu filho sozinho com um funcionário, olhando ele de longe em tempo de se machucar no meio do pátio. E não dá tempo do funcionário correr e acudir. É a Eugênia que está dizendo isso aqui. Está muito errado, Everton. Isso é totalmente errado e eu acho que os poderes constituídos, principalmente o Ministério Público, tem que tomar uma atitude a respeito disso. Acho que o prefeito nem sabe disso, viu? Eu penso que não. Talvez. Será que a secretária está sabendo disso? Porque isso é muito grave. Olha, eu acho que ele não sabe, porque o prefeito Hildo, ele é muito sensível com as causas sociais. A esposa dele é a mesma Mas coisa. Agora ele vai saber. Agora tem que saber e intervir. O Santana, que é um assessor do Evanildo Santana, do prefeito, ele nos assiste sempre, tenho certeza que ele vai comentar esse assunto com o prefeito. Esse programa logo ele vai para a internet, logo à tarde, o programa inteiro, completo, vai para o YouTube
E aí isso aí certamente pode chegar no prefeito, deve chegar no prefeito. Sou Denise Pinheiro. Antes de ontem fui a uma consulta e percebi que alguém precisou da regulação. E a resposta que teve foi: a pessoa que faz as anotações está de férias. Pensei, como assim? Não tem ninguém para substituí-la? Não. Não Gestão. Ela é no posto José Adelino. tem não. Não tem ninguém para Coitado do substituir, não. Adelino. Você que fique Coitado doente do depois. Adelino. Olá, tenho uma filha de 10 anos que é autista. Ela vai para o 6º ano. Gostaria de saber como vai ficar nas escolas estaduais, pois sou professor e estou preocupada. Sou professora e estou preocupada. É a Ruth Lima. Quero parabenizar o pessoal aí que manda para mim as mensagens. Agora está fazendo certo. Antes eu reclamei e agora eu faço questão de cumprimentar. Eu não sei nem exatamente quem está lá hoje. Quem? O Samael. Obrigado, Samael. Parabéns. Já corrigiu o problema e quando o nosso telespectador não manda o seu nome, ele está retirando do próprio celular e mandando o nome do participante. Mas eu volto a pedir, coloque no seu texto o seu nome, que vai facilitar. De qualquer maneira, obrigado ao Samael aí pela providência. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Confere só. Ué, quem será? É entrega, pai. São as compras do Irmãos Gonçalves. Mas quando você foi ao supermercado? Agora a gente não precisa mais ir até o supermercado, mãe. O Irmãos Gonçalves vem até a gente. Olá, onde é que posso deixar as compras? Pode deixar aqui mesmo, obrigada. Obrigado a você. Comprar online pelo site? Que legal, mostra pra gente como faz. É só acessar www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos e fazer as compras online. E está cheio de ofertas. É bem fácil e seguro. É só adicionar os produtos no carrinho e quando selecionar tudo o que precisa, ir em finalizar a compra e pagar. Tudo online e as compras chegam aqui em casa. Ou eu posso retirar na loja. Ah, gostei. Aí eu também. O Irmãos Gonçalves é um barato mesmo. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Olha só, gente, olha só que legal aí. Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você, né, gente? Agora tem mais uma empresa, uma organização que faz também, tenta fazer o melhor para você. É Frutos de Goiás, que agora tá, além de estar na Calama e na Abunã, tá também no 2º piso do Porto Velho Shopping. Vamos ver. Frutos de Goiás, que tem o sorvete mais saboroso do mundo, chegou no Porto Velho Shopping. Aqui você encontra mais de 89 sabores de picolés e mais de 47 sabores de sorvetes. Tudo isso aqui no 2º piso, próximo à praça de alimentação, bem em frente a Riachuelo. E é claro que você também pode se deliciar nas outras unidades, na Avenida Calama e na Avenida Abunã. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo conhecer a Frutos de Goiás e se deliciar. Telefone tá aí na sua tela, vem pra cá. Isso é Frutos de Goiás, gente, com os melhores picolés, sorvetes e açaí do Brasil. Você encontra lá na Calama 1081, ao lado da Drogaria Village, na Abunã 3179. Aliás, nesta loja, bem de frente ao caroço, é onde funciona também a pizzaria e também o parquinho de diversões gratuito para criançada. As lojas abrem às 14 horas, as duas lojas abrem logo mais às 2 horas da tarde, com os melhores picolés, sorvetes e açaí do Brasil. E o quiosque do Porto Velho Shopping já está funcionando desde as 10 horas da manhã e vai até as 10 da noite, ok? As lojas hoje, as duas lojas da Calama e Abunã, vão até as 11 horas da noite, tá bem? E a pizzaria funciona a partir das 5 horas da tarde, como eu falei ali na Abunã, tá bom? Mais gente participando aqui. Everton, sou sua fã. Sara, aqui do Apunia. Obrigado, Sara. Minha pergunta é um lugar que atenda as terapias que acompanham os autistas? Porque pelo SUS demora. E, em particular, cada terapia custa R$100. Olha só. E por que o autista precisa fazer terapia ocupacional? Porque para nós,
os neuroatípicos, eles... nós não temos dificuldade em fazer laço, abrir portas, coisas meticulosas, assim, do fino trato aqui da mão. Mas ele tem dificuldade de fazer um laço de sapato, de comer, de manipular a talher, de abrir uma porta. Então, por isso que precisa fazer terapia ocupacional. O terapeuta vai ensinar de que forma, né, de forma lúdica até para uma criança, como ele precisa se portar nessa situação. E é a inclusão dele na sociedade fazer esse tipo de coisa. O César diz assim: Everton, minha amiga passou 15 horas na UPA para ser atendida. Falta médico e faltam medicamentos. Onde estão os vereadores que não fiscalizam? Aumentando o IPTU. E o IPTU aumentando, né? Aumentando o número de cadeiras de 21 para 23. Mas vai melhorar agora porque vai passar para 23 vereadores. Aí vai sobrar. E também o salário vai aumentar de 12 para 17 mil, se não me engano. Mas só na próxima legislatura. E ainda vai ter agora 1.200.000 de emendas impositivas. Né? Isso. Aí vai sobrar. Sou o Samuel da Zona Sul. Em relação às cirurgias que precisam ser realizadas na regulação, eu já ouvi falar que quando chega final de ano eles começam a dizer que os médicos saíram de férias. É um absurdo ouvir isso. Mas saem de férias mesmo, né? Não, veja bem. Será que só que não pode sair de férias é o médico? Agora, o empregador tem que ter planejamento. O empregador tem que ter planejamento. Quem diz que tem que tirar férias é o empregador. Exatamente. Agora não pode tirar todo mundo férias ao mesmo tempo. Então, aí que tá a coisa. Tem 100 profissionais, bota os 100 de férias. Planejamento. Mas é isso. Planejamento, gestão. Rapaz, você numa empresa privada, assim como no serviço público, o interesse público e o interesse empresarial é maior relativamente do que o direito. Por isso é que o empregador tem que planejar as férias, tem que criar uma escala. Não é passar todo mundo de férias. Então saem os mais antigos, têm preferência na destinação, ou então são planejados no início do ano, como acontece aqui na empresa, como deve acontecer em qualquer empresa organizada. E bom que se diga, né? Para não parecer que a gente está criticando as férias do médico. Não. O médico, qualquer profissional, qualquer empregado merece e tem direito às suas férias. É constitucional isso. Agora, eu não quero ser atendido por um médico que não tira férias. Pois é, ele vai fazer alguma coisa errada em algum momento. O que a gente está criticando é a falta de gestão e de planejamento no atendimento, principalmente no final do ano e começo do ano, em relação às UPAs. A Iracema Mitoso está assistindo a gente, nossa telespectadora número 1. Beijos a todos os dinos. Eu não esqueço de você nunca, Iracema. Beijo para você, não, minha querida. Esquece não. Deixa eu ver aqui, o Tetel dizendo que já estou por aqui. Que eu quero saber se tu tá por aqui, Tetel. Boa tarde, amigo. Aqui é o Arnaldo, lá do Davi. Amigo, infelizmente não é só o da Zona Sul também. Mora aqui. É demais, um grande abraço. Ficou muito truncado aqui, meu amigo Arnaldo. Manda de novo o textinho, que está muito truncado para a gente não deu para entender aqui exatamente a tua mensagem, tá bem? Lucimar, os dinos mais elegantes do estado. Estou aqui de olho no programa, parabéns. Hoje está um tema importante, sou admiradora de vocês. O Joaci está trazendo para a gente um outro tema aqui, que é o que foi encontrado na casa do ministro, do ex-ministro, um rascunho de uma intervenção, é isso? De um estado de defesa, né? No TSE, e aí tem gente chamando isso de rascunho do golpe, né? E a gente precisa entender que o Estado brasileiro, ele por normalidade, sem qualquer tipo de intervenção no direito das pessoas. Essa é a normalidade. Direito de ir e vir, direito de reunião. Todavia, existem exceções constitucionais que esses direitos podem, a depender da situação, ser tolhido. E de que forma que ele pode ser tolhido? Estado primeiro de defesa, e logo em seguida, se os efeitos do estado de sítio não derem resultado,
passar para o estado de sítio. E ao que se verificou, e em nenhum momento é bom que se diga, ele negou que esse documento não seja verdadeiro. Aliás, ele foi às redes sociais para dizer que tinha recebido de fato esse documento e tinha guardado em casa e que achou de menos importância para levar para o presidente. Agora, quem leu, quem teve acesso ao documento, é a minuta de um decreto presidencial em que havia a intervenção do Estado de defesa, com argumento no artigo 136 da Constituição Federal. Para quê? Para que houvesse a interdição do Tribunal Superior Eleitoral, considerando a diplomação do eleito dia 12 de dezembro. Então isso quer dizer que esse decreto, essa minuta, ela foi feita, foi produzida depois da diplomação do presidente Lula. E lá se dizia que haveria esse estado de defesa no âmbito do TSE, que o sigilo das comunicações dos ministros ficariam tolhidos desde a época da eleição até a diplomação, e que seria regulada, vamos dizer assim, o resultado das eleições por uma comissão de regularidade eleitoral com 17 membros, sendo ele 8 indicados pelo Ministério da Defesa, incluindo o presidente da República e a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, representantes do Senado, da Câmara, enfim. E tudo isso, quero dizer que eu não posso dizer que houve um golpe, eu acho que é extremo demais falar, mas certamente, se houve gente que pensou dessa forma, se o ministro Anderson Torres, porque não tenha dúvida, Everton, ele está nesse momento sozinho, o pessoal que o rodeava, o pessoal que estava perto dele, já não está mais. Essa conta, que vai ser muito cara, vai ficar nas costas desse ministro Anderson Torres. Porque, se ele viu que era de grave, aquilo é inconstitucional. Um documento desse é inconstitucional. Ele prevaricou para quem deu, ele deveria ter dado uma ordem de prisão imediata. E qual o objetivo dele guardar a minuta de um documento desse? E aí, tem que saber investigar. Bolsonaro sabia ou não sabia disso? E aí isso é grave do ponto de vista político e institucional, porque fere e quer ferir de forma muito clara o Estado Democrático de Direito, né? Então, eu não posso dizer que aconteceu, quem sou eu, mas a gente precisa dar a ele o direito de defesa, mas certamente a situação dele se complicou em muito e já estão falando até em expulsão dele da carreira de delegado federal da instituição Polícia Federal. Mestre Joaci, nesse tocante, é claro que eu não posso fazer nenhum juízo de valor. Eu li o documento, eu li com cuidado. Olha a esquerda se pronunciando. Não, eu li com cuidado o documento. Esse documento que ele falou, ele é público. Eu li esse documento. Ele se tornou público. E eu acho que, independentemente do mérito, quer dizer, independentemente do conteúdo, ele, como agente público, a meu sentir, prevaricou de início, sem qualquer outra questão. Se eu, como agente público, como funcionário público, recebo um documento ilegal ou que contém algo que essencialmente afronta a lei, eu tenho obrigação, salvo o melhor juízo, doutor. Mas ele recebeu ou ele redigiu? Importa, ele tá eu estou levantando outra questão, professor. Eu tô indo mais longe, ele pode não ter recebido, ele pode ter feito o documento. Ah, sim, é gravíssimo. Aliás, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Sim, eu não ele que deve ser alguma coisa dele, sim, que ia entregar para alguém. Pode ser. Mas de qualquer maneira, ele disse que recebeu de alguém. Mas eu não houve acredito. Prevaricação inequivocamente, a meu sentir, sem adentrar os detalhes que só vai piorando. À medida em que eu li, desculpa o Joaci se ele concorda ou não, à medida Vamos em que eu li, equilibrar essa discussão foi piorando. aqui. Sérgio Pires. Eu acho que se for verdade, é uma coisa grave que tem que ser investigado. Tenho certeza que o será, com toda a profundidade, ao contrário da investigação da invasão dos prédios em Brasília. Eu só quero colocar na mesma balança, porque eu tenho certeza, doutor Irã, que esse caso vai ter uma investigação como nunca aconteceu na história do Brasil. Mas, em compensação, eventual participação de
de malandros que não eram patriotas nas invasões dos prédios, isso não vai ter nenhuma investigação profunda, pelo meu sentir, entendeu? O meu sentir, Sérgio. A meu Então, sentir, inclusive, deve estender essa investigação para a proclamação da República. Bom, aqui no programa agora, o momento de sentimentos, né? Beni Andrade, ao seu sentir, o que aconteceu? É difícil, Everton, dizer o que aconteceu, porque é um piseiro danado. É uma coisa aqui, não pintou outra aqui, surgiu outra aqui. Então estão dizendo que há necessidade da investigação. Eu também acredito nisso. Precisa. A minha preocupação com a investigação é saber quem vai investigar. Qual é a isenção? 1 minuto para o sentir do Dr. Iregalo. Eu não vou me reservar o direito de ficar calado, né? Porque é um tema tão palpitante, né? Nós temos que emitir a nossa opinião. É óbvio que, veja bem, estou preocupado quem assassinou a Marielle. Agora a Polícia Federal vai apurar. Agora, ninguém mandou apurar quem mandou esfaquear o Bolsonaro. Né? Então essas coisas é que não... Só quero dizer uma palavra. Toma, Lê. Pode continuar. Toma. Essas coisas é que eu não posso aceitar. Eu acho o seguinte: se tem crime, tem que ser investigado. Doa a quem doer. Tem que ser investigado com isenção, com imparcialidade. Isto é que está faltando hoje na política brasileira. Está faltando esse tipo de procedimento. Depois de equilibrarmos a balança aqui nesse programa e a gente ouviu o sentir de cada um dos participantes, vamos para o intervalo e a gente volta logo. E a gente está de volta aqui com o nosso papo de redação. E olha aqui, o Rondon Cap quer ver você ir mais longe agora em 2023. E nesse domingo, também conhecido como amanhã, tem o Jeep Renegade 0 km no valor de R$110 mil. Vamos conferir os demais prêmios também. Solta o VT! O Rondon Cap quer ver você chegar mais longe em 2023. E se é pra chegar mais longe, que tal ir de Jeep Renegade? Domingo tem um Renegade zerinho ou uma bolada de R$110 mil no quarto prêmio. É um Jeep Renegade e o título só R$10. E mais, 2 motos Honda Pop, uma TV de 60 polegadas e 40 prêmios de R$500. Rondon Cap, contribua com as APAES e participe. Olha aí, portanto, ajude essa paz de Rondônia e participe. Rondon Cap aí desse final de semana, de amanhã mais precisamente, fazer rodar aí um Jeep Renegade. Sim, Beni. Eu só quero dar um alô pro nosso ouvinte, telespectador e amigo Valdo. O Valdo é funcionário da Energisa e sempre ligado com a gente aqui no Papo de Redação. O meu amigo Tarcísio Ferreira, parabéns pelo tema que vocês comentaram sobre o autismo. Ótimo comentário do Dr. Joaci. Abraço, Aldinos. É o Tarcísio da AMA e também fundador da AMA, né? E também manda parabéns para o Sérgio Pires. Obrigado. O Tarcísio. Marinete, deixa eu ver aqui. Nossa querida professora Marinete, esposa do Ítalo Donini, minha querida amiga. Parabéns pelo maravilhoso assunto tratado no programa. Venho muito enaltecer os ouvintes que não têm essa informação tão necessária, ressaltando as crianças portadoras de necessidades especiais com destaque ao autismo. Agradeço a Deus por aceitar e trabalhar com essas crianças que muito nos alegram no dia a dia. Esse assunto necessita muito de divulgação. Muito obrigado a todos pela atenção. Está dizendo aqui a nossa querida professora Marinete, esposa do Ítalo Donini. A Maria Aparecida Cida, nossa querida amiga, esposa do Edgar Francisco, parabéns pelo programa, um abraço a todos. Eu e o Edgar não perdemos o programa. Valeu, professora, minha querida amiga. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. O Eliezer, eu vou mandar uma foto aqui, daí para cima, depois eu comento aqui.
Professor Peixoto. Oi. A gasolina, ontem eu vi um posto R$ 4,99, o outro R$ 5,10 e o outro R$ 5,25. É normal isso? Ou é prova que não tem cartel? Exatamente. A segunda visão sua me parece ser mais adequada. Os custos de transporte, eles devem ser normalmente diferentes para cada fornecedor. O que não pode haver é uma elevação muito grande, porque aí ela não é compatível com o custo médio, e nem pode haver uma redução que seja não razoável. O princípio dessa razoabilidade do negócio é que determina. Só seria errado. Para informar que ontem eu abasteci meu carro pagando R$ 4,96. Tá vendo? Essa variação, você vê que vai de R$ 4,96, 4,5 a R$ 5,25. Não é uma variação extrema, não é um ângulo muito tem grande. gente que reclama quando tem essa diferença, mas quando tá todo mundo igual, reclama também. É cartel. Todo mundo igual é preocupante. Sei. Porque ela não é real, essa Larissa do São Francisco, fui atrás de vaga para o meu filho autista. Aliás, esse tema realmente foi bom. Palpitou aqui, né? Fui direto na escola e o diretor da escola perguntou se eu tinha feito chamado escolar, sendo que não tinha feito porque não tinha intenção de colocar ele no momento. Porém, o médico neuropediatra indicou que colocasse ele na escola para o desenvolvimento dele. Fui na escola municipal e disseram para mim que não teria vaga para meu filho e que uma criança autista tira 10 alunos típicos da sala de aula. No momento eu não entendi, só depois que eu fui entender a discriminação na fala dela. E a Larissa do São Francisco. Ministério Público, senhora. Um aluno autista tira 10 de outros... Sim. Estranho isso. Agora eu não entendi isso aí. Qual é o argumento? Isso não tem sentido, cara. Sou a Maria de Ji-Paraná. Eu tô correndo aqui, gente, faltam poucos minutos, mas de qualquer maneira, fica no ar. Sim, eu queria mandar um alô aí. Tem uma importante, né? A Mauri Eletricista nos congratulou pelo assunto, que o programa está muito bom, e também a Maria, ela mandou uma foto aí, olha aí, ó, criança também, filha da Aline lá do escritório, nossa gerente, ela tá assistindo os dinos ali, achando muito legal. A Maria muito bom. É uma curvinha de rio, viu? Ele tá apontando para mim. Uma estagiária mais nova lá do escritório. Tá apontando uma pergunta, fui no Ministério Público, registrei a ocorrência de uma escola municipal que proibiu levar minha filha de 9 anos e Down por falta de cuidador. Eles deram uns dias para a escola conseguir um cuidador, a escola pegou uma pessoa da cozinha para acompanhar ela e ficou por isso mesmo. Não tive indenização. E olha, que fiquei uma semana tentando. Cheguei a ir até no conselho tutelar. Minha filha chorava querendo ir para a escola. E a diretora chegou a dizer que se trazer ela, não vai ficar só se você ficar para cuidar. Se trazer ela, se trouxer ela, ela vai ficar só se você ficar cuidando dela. Olha só que absurdo. Esse é também diretor despreparado, né? Para estar à frente de uma escola. Né? Chama para sentar de educador não tem nada, né, professor? Você acha que chame, o Ministério Público chama para sentar no colo. Parabéns, Dinos, por falar sobre o assunto. É muito importante para as famílias. Sou o Fábio Moura, neuroeducador do Espaço Educação. Boa tarde, sou a Genaína, mãe da Nayara, que é autista, tem 7 anos. Gostaria de saber se é normal uma criança autista ficar de castigo na escola porque colocaram minha filha de castigo. Sou de Cacoal. Não sei. Pelo que a gente ouve, hoje o castigo para todo e qualquer aluno já é uma exceção, imagina para uma criança autista, né? Então, é coisa de maluco. Everton, acho que inclusive esse assunto é tão palpitante que vai aqui uma sugestão nossa da produção, procurar mais casos dessa situação de desrespeito ao autismo, porque de fato tem muita coisa aí que as autoridades competentes sequer sonham o que está acontecendo e as pessoas não têm voz, não têm vez. É isso e esse mesmo. programa está sendo democrático nesse sentido. Meu filho tem suspeita de autismo e estamos há 1 ano ou mais esperando consulta de neuropediatra. E as demais consultas pela regulamentação da Prefeitura e Estado até agora nada. É o Robson da Cidade do Lobo, na Zona Sul. Sim, Serginho? Não, só para avisar que a nossa equipe de jornalismo
já está atrás do assunto. No SIC News, provavelmente, na segunda-feira, já teremos novidades sobre isso. Legal. Presidente, eu recebi aqui um telespectador, que é amigo nosso, Edilson. Um abraço para você que está nos assistindo. Eletricista. Muito obrigado, Edilson. Boa tarde, sou de Jaru, estamos ligados no programa. É Alci Gomes. Sobre a questão da falta de professores nas escolas municipais, existem mais de 200 professores pedagogos aprovados no concurso de 2019 esperando a convocação. Me chamo Márcia. Durma-se com um barulho desse. Pelo amor de Deus. Me chamo Silvani, eu tenho curso de autismo, tô precisando trabalhar, tá dizendo ela aqui. Olha aí. Vaga tem, vaga tem. Como falei anteriormente, meu nome é Eugênia, mãe do Felipe, autista. Gostaria que fosse abordado o assunto pela demora da aposentadoria, ou melhor dizendo, benefício para essas pessoas receberem o benefício do INSS. O motivo da demora, meu filho já tem quase 7 anos, eu dei entrada aos 4 anos, foi reprovado. Entrei com uma nova perícia e estou aguardando até hoje. Já se passam mais 4 anos. Cara, isso é caso de polícia. É incrível. Isso é caso de polícia, não tem outro. Olha, sinceramente, cara, tá nojo, asco. Se for para dar um aumentozinho de salário para os mesmos, é ligeirinho, 24 horas decide tudo. Aí vem um outro assunto, uma outra pauta, que é a questão das aposentadorias, os benefícios, enfim, do INSS, que também, concordo contigo, é caso de polícia. Caso de polícia. Não tem outra explicação. Não tem, não. É uma pena que seja Um abraço, viu, Everton, pro vereador Paulinho lá de Candeias, que tá ligado, é fã de todos os dias e não perde nenhum programa todos os sábados. Paulinho, vice-presidente da Câmara. Um abraço, amigo. O Luiz Carratti, nossa igreja tem um projeto Movidos pelo Amor, que tem um trabalho fantástico com autistas, pessoas especiais que fazem parte da nossa vida. Quero dar os parabéns à irmã Marilene, que por muitos anos luta com muito amor pelos autistas de Porto Velho e de Rondônia. Luiz Carratti participando aqui com a gente. O posto da Zona Sul também está ruim, a regulação também. A melhor regulação é a do posto lá do Nacional. Tenho um amigo lá, o Ricardo. Obrigado a todos, parabéns pelo programa, fiquem com Deus. Quem está falando aqui é o Arnaldo de Souza Lima. Tem uma foto que eu mandei aí para cima. Deixa eu ver aqui. Olha, agora sumiu daqui. Pois não, pode falar. Everton, doutor Luiz do Hospital, né? Que vai tomar posse como deputado. Já não é vereador, que ele renunciou, era presidente da Câmara, renunciou agora dia 10 e está diplomado já como deputado estadual e tomará posse dia 1º, está nos assistindo também. E já está dizendo aqui para nós que vai ser um assunto que ele vai tratar como prioridade no mandato dele também, a questão do autismo. Ele Parabéns. Assume dia 1º de fevereiro. Ele é lá de Jaru, doutor Luiz do Hospital, um cara... Acho que, excepcional votação ele teve lá na sua cidade. Foi o 6º mais votado do estado, 7º, e aqui parabéns, o Everton conheceu Luiz. Uma pessoa realmente que é muito, muito, muito trabalhador e vai ter, né, uma vanguarda muito grande. É só esperar, vamos falar muito aí do doutor Luiz do Hospital. Bom, o tempo está praticamente acabado, encerrado, não temos mais... Acabou. O tempo... Bate a saudade, quando bate a saudade. Tem aí a foto quando bate a saudade, gente, Nós vamos fazer uma homenagem, mais uma homenagem, fizemos há 2 anos atrás, ao Love Night, programa que hoje é apresentado pelo Adilson Miranda, com aquelas músicas que falam de amor, né? Músicas românticas, grandes sucessos da música internacional. Olha aí, ó, Love Night desse domingo, Quando Bate a Saudade, a partir das 9 horas. Músicas pra gente ouvir abraçado numa garrafa de uísque. Meu Deus, eu achei que ia falar abraçado na esposa, na namorada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Irã, obrigado pela presença, meu amigo. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço lá para o Raimundo do Mercado Central. Melhor pirarucu que tem é lá no box 48. Que bom. Eu quero aqui dar os parabéns para a doutora Hélida, dizer que Deus abençoe, muito anos de vida. A senhora é uma pessoa que está aqui nos acompanhando, né? Mais uma dinossauro que está ali, com todo respeito. Felicidades para a senhora. Muito bem. Tem uma foto aí do Mercado Municipal. Vê se dá tempo para colocar o Eliezer Costa,
Diz que foi lá hoje tomar café da manhã e encontrou o teto do mercado municipal lá com sérios problemas. Não sei se vai dar tempo, o tempo está correndo. Já passaram as letrinhas, olha aí, ó. O que é isso aí, hein? Esse é um teto sujo. É sujo? Não, mas isso aí, esse preto aí é outra coisa. Mas enfim, acabou.